República Federativa Democrática Presidencialista do Brasil. República. Forma de governo onde o chefe do Estado é eleito pelos cidadãos ou seus representantes, tendo seu mandato duração limitada. Federativa. Sistema de governo que consiste na reunião de vários estados numa só nação, conservando certa autonomia, que no caso dos Estados Unidos a autonomia é maior, no Brasil a autonomia é menor. Democrático, sistema político em que a autoridade emana do conjunto dos cidadãos. Então você tem poder emana do povo, do voto. Então o voto é extremamente importante. Presidencialista, sistema político em que o presidente da república é reservado à ação predominante do governo. Então ele é o executivo. Então ele vai propor, né, certo, durante o pleito, certas demandas, é votado, é eleito e agora vai realizar a partir de negociações, acordos para se manter a governabilidade e assim pôr em funcionamento essa máquina estatal para o bem de todos, atender às suas propostas, mas sempre respeitando prioritariamente o benefício de toda a coletividade da nação. Ele representa não um grupo, o presidente crente, o presidente macumbeiro, o presidente espírita, o presidente ateu. Não, ele é o presidente da república e a república é constituída por todos os cidadãos brasileiros, o interesse de todos os brasileiros, tá ok? Então temos que ter sempre essas noções. Outro quadro que eu achei interessante aqui, Constituição Federal, forma de Estado, governo e regime político. Formas de Estado, maneira pela qual o poder está territorialmente repartido. Em outras palavras, é a repartição territorial do poder que irá definir a forma de Estado. Pode ser unitário, quando o poder está territorialmente centralizado. A gente teve, por exemplo, o reino do Brasil. O Brasil já foi um império, né? O império do Brasil. Então estava nas mãos ali de um único representante que elegia ali na sua corte, né, seus conselheiros e tudo mais. Aqueles que ele ia delegar para certas funções. Mas ele acumulava o poder. Tá certo? O poder então estava muito mais centralizado nas mãos dele. Ou federal, quando o poder está territorialmente descentralizado. Observação: o Brasil é um Estado federal, ou seja, adota a federação como forma de Estado, cuja as características são autonomia e participação. Aí temos aí, muitas das vezes, até certos governantes estão flagrantemente em contradição com o presidente da república, mas não por isso ele perde a sua autoridade como governo, tá certo? Como governante de determinado estado. Agora, claro, ele também tem que entender que certas ações, certas demandas são de competência do presidente. Então o presidente age sobre aquilo que é um benefício para o país. Então tudo aquilo que é assunto para o país, então o Estado, aquela divisão da federação, aquele pequeno integrante da federação não pode interferir naquilo que é um benefício para o país de forma coletiva, o país de modo geral. Tá? Então você tem que ver as pautas. Tem pautas que são do interesse do Estado, tem pautas que são do interesse do município, tem pautas que são do interesse da nação, né, do Estado. Formas de governo: instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. Pode ser monarquia, é um sistema de governo em que o monarca, rei, governa um país como chefe de Estado. República, os governantes são eleitos pelo povo, o que vincula essa forma de governo à democracia. Então temos aí, inclusive, o aproveitamento daquela ideia de Thomas Hobbes, na qual o poder é concedido. Então, se o poder é concedido, né, pelo povo, você tem um favorecimento dentro dessa ideia do sistema democrático. Então, o poder emana do povo, e aí dentro de uma ideia democrática, o povo tem direito a voto, a eleger o governo, que é um representante, tá certo, das suas demandas. Então, o presidente vai trabalhar em favor, tá certo, daqueles que nele votaram, não somente desse, mas de todos os demais. Uma vez que a maioria o elegeu, ele governa para todos os demais. Ok? O Brasil adotou a república como forma de governo, cujas características são caráter eletivo, representativo e transitório. A responsabilidade e responsabilidade dos governantes. Muito bom. Regime político é a organização das relações entre governantes e governados. Pode ser ditadura militar, já tivemos um período, né, ditadura militar, onde o poder político é efetivamente controlado por militares, ou democracia,
Todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elegem seus representantes por meio do voto. Aí pode ser uma democracia com voto direto ou indireto. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que há uma eleição onde você tem o voto, aqueles que elegem de fato o presidente são delegados. Então cada estado tem um certo número de delegados. Então o povo não está elegendo diretamente o presidente, e sim os delegados. E os delegados sim vão eleger o presidente. Então você tem uma outra forma, né, de exercício da democracia. O regime político adotado pelo Brasil é o democrático, que fica evidenciado no artigo 1º caput, tá certo? Da Constituição Federal de 88. Caput, tá? Caput, da Constituição Federal de 88, que dispõe que a República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Então o poder emana do povo e o povo tem direitos assegurados que não podem ser alienados. Então você tem a situação de a Carta Magna, né, da Constituição, que assegura esses direitos. Então tem diversos direitos assegurados ali e tem que ser sempre vigiado para que isso não seja burlado, ok? Então depois desses esclarecimentos, né, necessários que nós trouxemos aqui, alguns apontamentos que são feitos é o seguinte: ó, o pastor e o entendimento político. Aí ele aponta a importância da política, já debatemos bastante sobre isso, forma, né, de governo, a maneira como pode se evitar o caos, como Thomas Hobbes levantou, mas por outro lado também um avanço dessas ideias até o sistema republicano, democrático, representativo, presidencialista, na qual o governante representa, ele é eleito, né, para governar em prol da coletividade, e ele é limitado pela Constituição e ainda tem situações vigiadas por órgãos, né? O poder é dividido, não é acumulado numa casa só de poder. Então cada um cumprindo com o seu papel e vigiando a outra casa de poder para que tudo funcione de forma equilibrada, né? O Congresso, né? O Executivo, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Então você tem aí essa forma, né, de controle aí para que o poder seja compartilhado e haja essa vigilância mútua sobre essas casas de poder, ok? Você pensa se um só indivíduo ele julga, ele determina quais são as leis, ele determina o que é ou não justo e constitucional, ou então nem tem Constituição, a lei está na cabeça dele, ele faz o que bem entende. Aí você tem uma tirania, alguém que se apropria do poder para benefício próprio daqueles que lhe bajulam, né? A importância da política, o criador da política, ele traz também essa discussão. E com relação ao criador da política, você vê que Deus, e é isso que ele levanta, a política nesse aspecto bem pragmático, como a gestão daquilo que é comum, daquilo que é coletivo. Então, Adão foi colocado no Éden para zelar, para cuidar, para plantar, tá certo? Para administrar. E aí Adão e Eva estavam ali compartilhando aqueles mesmos bens. Posteriormente vieram todas as gerações que vieram deles. Então você tem ali já uma política no sentido mais pragmático, no sentido de política como gestão de coisas, não tão política partidária ou de ideologias, não, política como gestão. Então você tem ali desde aquele início Deus já constituindo uma forma, né, de política com a gestão de bens que eram compartilhados entre eles. Então uma gestão justa, honesta, correta, comprometida com os ideais, né, com aquilo que Deus entregou a Adão, né, aquilo com que Adão estava comprometido a partir do que Deus lhe ordenou. O criador da política, então, parte já emana, né, de Deus. Deus governa o homem pelo homem. E aí temos essa situação na qual muitos textos foram lidos, nos quais podemos observar que Deus dá anuência. Aí também trouxe esclarecimento sobre o tempo que estamos vivendo. Não estamos vivendo ainda o tempo no qual a vontade perfeita e maravilhosa de Deus está se concretizando totalmente, plenamente. Deus determinou o tempo para que isso acontecesse. Deus determinou para si mesmo. Não é nós que impomos sobre Deus a sua agenda. É Deus que determina que em certo momento
terá fim o tempo da graça, da misericórdia, se imporá o juízo e se estabelecerá agora um governo justo, tá certo? Um governo que extirpará todas essas justiças, todas essas desonestidades, todas essas corrupções. Então, Cristo governará com vara de ferro. Então, Deus determinou para si esse tempo. Enquanto não chegamos a esse tempo, temos a situação de diversos governos humanos que podem ser mais justos ou menos justos, que podem ser ímpios ou podem ser tementes a Deus, tá ok? Então temos aí essa interação desses diversos governos. Então existem estados que são terrivelmente tirânicos e sanguinários que precisam ser derrubados. E muitas das vezes, a partir da indignação de muitos cidadãos que se reúnem e que se associam, tá certo? E se comprometem com certas causas e vão então para derrubar certos estados que são tirânicos e sanguinários e precisam ser substituídos. Então existe sim a situação em que é necessária uma insurreição para que o povo possa se libertar de certas dominações tirânicas, malignas, sanguinárias. Existem outras situações nas quais o governo não necessariamente é tirânico, é sanguinário, mas é um governo que falha em muitas ações, que é injusto, que vamos dizer assim, ineficaz, ineficiente, certo? Que as suas ações não estão de fato em acordo com aquilo que é exigido dele, e aí necessário será a substituição. Então tem muitas situações em que de fato você vê esse trâmite, você vê essas mudanças, você vê essas interferências, e Deus de fato governa a história e levanta governos e derruba governos. E em todas essas situações, a Sagrada Escritura nos incentiva sempre buscar a paz, buscar, tá certo? A concórdia, buscar uma vida tranquila, buscar uma vida, não uma vida tranquila no sentido de ser conivente com os erros, mas tranquilo no sentido de ser pacífico, de propor a paz, de propor a concórdia, de propor, tá certo? A convivência boa e respeitosa, mesmo com aqueles que são diferentes de nós, mesmo aqueles que não estão engajados nas mesmas ideias, mas buscar uma concórdia. Propor, como Pedro fala, apresentar as razões da vossa fé com tranquilidade, não com agressividade, com violência, com paz. Então propor as razões da vossa fé com paz, mas esse propor as razões da vossa fé não abre espaço para a imposição da vossa fé. Então a fé cristã não pode ser imposta. Então, a fé cristã sendo aceita por imposição nunca produzirá um verdadeiro cristão, nunca produzirá uma verdadeira conversão. Então a fé cristã não pode ser imposta, os ideais cristãos não podem ser impostos, mas o cristão como participante da sociedade pode se posicionar contra certas ações. Aí entra o equilíbrio, tá certo? Que está dentro da noção de Estado, de polis, tá certo? De democracia, de república, né? Daquilo que é público, aquilo que é para a coletividade, que é para o bem da coletividade. Então o cristão participa, rejeitando certas pautas, aprovando outras, mas sempre pensando naquilo que é bem para a coletividade. Então temos o governo, Deus governa o homem pelo homem, ou seja, por meio dessas negociações, desses trâmites, tá certo? Desses posicionamentos, desses debates, dessa questão que está ligada à política, tá certo? A polis, aquilo que está ligado à cidade, né? A política. O interesse do homem pela política, porque queremos ser governados, já foi amplamente discutido. O interesse de Deus pela política, com qual objetivo devemos obedecer e orar pelas autoridades pagãs. Aí ele já coloca a questão do ponto de vista polêmico, porque se são autoridades justas e cristãs, então não há qualquer dificuldade nisso. Agora, quando colocamos que são autoridades pagãs, pode gerar um conflito. Por que devorar por uma autoridade que eu sei que é pagã, que é ímpia? E aí você tem essa noção, conforme construída, de você favorecer, não partir de você a destruição, não partir de você o levante, não partir de você, tá certo? A disrupção da ordem. Então você buscar a paz, a concórdia. A revolução será necessária quando um Estado não somente ímpio, mas também criminoso e sanguinário se impõe e está matando, está ceifando muitas vidas.
Então você não poderá ser conivente, você terá também que se levantar contra ele. Mas isso dentro de uma análise. Muitas das vezes não é necessariamente um Estado, não é necessariamente um Estado criminoso, tá certo? Sanguinário, mas muitas das vezes é um Estado ineficaz, é um Estado ineficiente, é um governo ineficiente, é um governo ineficaz, é um governo fraudulento, é um governo corrupto. Então será necessário, a partir do uso de seu direito, a substituição desse governo. Mas independentemente disso, nosso propósito é a concórdia, o nosso propósito é a estabilidade, o nosso propósito é a paz. E eu digo para você, por causa desses ideais, se constituíram importantes estados, estados fortes. Pode ver no histórico, os estados mais avançados, mais desenvolvidos, mais ricos, são estados em que as pessoas estão buscando esses ideais. Estão buscando um convívio pacífico, harmônico, concordante, justo, tá certo? No qual as pessoas estão buscando de uma forma coletiva um bem comum, tá certo? Não apenas um bem individual, roubar todos os demais para beneficiar a si e a sua família, mas estão honrando com suas obrigações, tá certo? E exigindo seus direitos, sempre dentro dessa noção daquilo que é um bem para todos. Então aí você tem um Estado sendo fortalecido. Por isso, essa noção. É ímpio? Sim, é ímpio. Mas eu não quero que ele se arrebente, nem que ele faça um mau governo, nem que ele cometa diversos tipos de erros. Não, eu quero que ele governe bem, mesmo sendo ímpio, mas que ele governe bem, governe de forma justa para todos. Então, nós sempre buscamos esta pauta, tá certo? Essa justiça. E a partir daí você tem um fortalecimento do Estado. Daniel 2,48 nos diz: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Daniel 2,48. 1 de Pedro 2,13 ao 17 diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Então você se sujeita, né? Nem é porque você é gado, nem é porque você é massa de manobra, nem é porque você está se prostituindo para beneficiar alguma causa particular ou de um pequeno grupo. Você se sujeita porque você quer o fortalecimento. Enquanto um revolucionário quer tudo destruir, você quer construir, você quer solidificar, você quer que o Estado de fato funcione para que todos possam se beneficiar disso. Então é isso que você está fazendo, conscientemente. Agora, se você sabe que é um Estado criminoso e sanguinário, obviamente você terá que se levantar contra ele. Você terá que também se engajar na luta para derrubá-lo. Mas dentro dessa noção, dessa análise. Se não é isso, se não é dentro dessa situação, você quer sim o seu bom funcionamento para que ele possa beneficiar a todos de forma coletiva. Não somente ao seu grupinho, mas a toda a coletividade daqueles que participam também com você dessa nação. Humana por amor do Senhor. Então, eis o nosso, a nossa diretriz, nosso paradigma, tá certo? Nosso exemplo vem do Senhor, emana do Senhor. Nós temos compromisso com o Senhor, acima de sermos cidadãos brasileiros, tá certo? Acima de sermos seres participantes, da cidade, dos direitos, dos deveres da Constituição, do Estado brasileiro. Nós somos cidadãos do céu. Somos cidadãos integrantes do reino de Deus. Homens e mulheres integrantes do reino de Deus. Representantes do reino de Deus aqui na terra. Então nosso compromisso prioritário é com o Senhor. Então por causa do Senhor, nós muitas das vezes oramos, tá certo? E buscamos concórdia, buscamos cooperação para que tudo vá bem, para que tudo esteja funcionando da forma correta e justa. Então eis aí os cidadãos que contribuem para o fortalecimento do país. Quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados para castigo dos malfeitores ao Leviatã, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapes a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, engajados, chama-se engajamento pessoal. Aí é a diferença que eu queria fazer entre a observação de Thomas Hobbes sobre aquele pressuposto, do caos por causa de uma massa de pessoas belicosas que têm que ser coercitivamente governadas e pessoas que são autoconscientes, conscientes dos seus deveres e direitos e que agem independentemente de uma coerção.
Então você terá uma diferença absurda, né, entre uns e outros. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Não é uma noção de direito divino, e sim uma noção de consciência do nosso compromisso para com Deus, uma ética que nos rege, independentemente de éticas estabelecidas por filósofos ou por políticos, é uma ética interna. É aquilo que Paulo já falou, que eu asseverei, andar conforme a lei do Espírito, e não cumprir assim os diversos impulsos e desejos da carne. Mas aquele que anda conforme a lei do Espírito é sim um cidadão cumpridor dos seus deveres. Isso tem que se externar numa vida prática. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, como é que uma pessoa diz que crê em Deus e que tem fé em Deus e as obras dele dizem ao contrário? Então é injusto, tá certo? É maligno, é descumpridor dos seus deveres, suborna, né? É frauda. Cadê a sua fé? Então sua fé, meu irmão, não vale nada. Não vai servir para nada. Então a sua fé ela vai se demonstrar no campo prático, quando você, mesmo pagando um alto preço, você vive em concordância, você vive de forma justa, honesta. E aí isso demonstra a fé que está dentro de você. A fé que está dentro agora se externou em ações verdadeiras. E estes cidadãos são os que fortalecem e constituem um Estado forte e avançado, que não precisam ser coagidos, mas que por si mesmos sabem quais são seus deveres, os cumprem e quais são também os seus direitos e os exigem, ok? E exercem vigilância sobre os seus governantes. E Daniel, nós temos aí o homem de Deus no lugar certo, tá certo? Colocado pelo rei com sua confiança, sua anuência e fazendo um bom trabalho. Nós temos então aquele que tem a noção da importância daquilo que estava fazendo, governando para todos. Atitudes da igreja com relação à política. A igreja como organismo, corpo místico, e a igreja como organização, instituição, igreja local. Então você tem essas duas noções. A igreja, corpo místico, corpo de Cristo, a igreja universal dos salvos, é integrante do reino de Deus, representante do reino de Deus na terra. Ela tem um compromisso, a propagação do evangelho a toda criatura, a salvação de todas as almas, independentemente de sua filiação política, independentemente de suas ideologias. Ela não vê nenhuma barreira, não vê nenhuma fronteira, nenhum limite. Ela vai quaisquer para pregar Cristo que salva. É a Igreja Universal dos Salvos. A igreja, organização, instituição, as denominações, a igreja local, o rol de membros local, ela está em determinado lugar, ela tem um endereço, ela tem uma sede, tá certo? Ela tem bens a gerir. Então, você precisa entender que ela tem também certos compromissos. Ela recebe políticos, por exemplo, né? Ela precisa, a partir desta ética cristã, saber lidar com eles, não se prostituir, não se vender, tá certo? Mas ser um baluarte, manter-se firme e agir conforme a pauta da ética cristã. Então, impor a ética cristã sobre essas negociatas, sobre essa demagogia, sobre essa troca de favores, tá certo? Então, muitas das vezes, tenta-se seduzir, né? Tenta-se, então, comprar o favorecimento de muitas dessas lideranças com propostas, né? Com promessas de favorecimento, de troca. Isso é uma prostituição, tá certo, da igreja. Então a igreja, quando se vende para essas determinadas demandas em favorecimento particular, ela está se prostituindo. Ela está constituindo o curral eleitoral. Então o curral eleitoral, o pastor se põe como uma autoridade suprema. Ele não pode ir na cabine votar pela pessoa, mas ele exerce poder, ele exerce influência, não somente influência, ele exerce coerção. Então ele diz, olha, vamos apoiar determinado deputado, determinado vereador, determinado presidente. E aí ele impõe isso como uma demanda que a igreja precisa adotar, porque se a igreja não adotar essa demanda, ela não é a igreja de Cristo, ela não está comprometida com as causas de Cristo. Então ele está tentando fazer da igreja o seu curral eleitoral. E aí, muitas das vezes, essas lideranças, não os membros individualmente, mas as grandes lideranças, tá? Os grandes cabeças, eles são chamados ao gabinete, é-lhes prometido dinheiro, favorecimento, cargos, benefícios, facilitações, para que ele então seja, tá certo, aquela voz que vai coagir o povo a determinadas
ações. O que você fez com isso? Você jogou fora o seu direito inalienável como cidadão. Então você é um cidadão, você não precisa, você não deve se permitir ser coagido dessa forma, dessa maneira. Você tem que ser livre para tomar suas próprias decisões, votar conforme a sua própria cabeça. Óbvio que tem muitos que de fato são pastores honestos, pastores corretos e que querem o bem. Mas você tem que entender que nem sempre esses pastores tomarão boas decisões. Mesmo sendo corretos, honestos, podem ser enganados. E se vendem para esse tipo de proposta, já estão errados. Estão prostituindo o seu voto, prostituindo a sua ação política. Tá certo? Então, quando você vê um político ele partindo para esse tipo de iniciativa, saiba que ele já é uma pessoa que destruiu a sua imagem, destruiu a sua proposta, né? Então ele, mesmo muitas das vezes beneficiando determinados grupos com certas vantagens, isso está atentando totalmente contra o seu propósito. Então ele não é um político sério, ele não é um governador sério, ele não é uma pessoa que está de acordo com a justiça divina, que está de acordo com as demandas bíblicas. Ele é uma pessoa que está agindo de uma forma completamente injusta, tá certo? E não somente injusta, mas uma forma completamente desonesta. Então está sendo completamente desonesto em relação àquilo que se espera de um governante. E aí o pastor e a igreja que se deixa levar dentro dessa ação, ele foi embarcado no mesmo navio, na mesma barca furada. Tá certo? E aí você tem diversas igrejas que se deixaram prostituir com esse tipo de favorecimento e depois foram traídas e os seus membros padeceram terrivelmente. Por quê? Porque se venderam por tijolo, porque se venderam por terreno, por cimento, tá certo? Por azulejo, por dinheiro, por cargo na prefeitura. E aí esta pessoa que comprou, que aliciou este líder, que aliciou esta igreja, ele olha para essa igreja como o quê? Com respeito? De forma nenhuma. Ele sabe que ali você tem pessoas interesseiras, que ele não tem qualquer tipo de respeito, e quando ele chega ao poder, sinalizando como ele já sinalizou, a forma como ele lida com o poder, ele vai fazer aquilo que ele bem entender, vai favorecer, tá certo? Os seus e vai prejudicar toda a coletividade, tá certo? Muitas das vezes roubando, desviando, tá certo? Aplicando coisas em benefício próprio. Então você tem aí toda essa conjuntura, todo esse mal sistêmico que muitas das vezes é alimentado por certas lideranças que se deixam ser aliciadas e que agora trabalham para constituir o chamado curral eleitoral. Não permita esse tipo de situação. Aí você tem a igreja local, ela vai interagir com esses políticos e tem que se manter firme. Tem que se manter dentro dos limites da ética cristã, da justiça cristã. E tem que exigir que esta pessoa que está se candidatando, ela se atenha àquilo que são os seus limites. Então, não oferecendo, e se oferecer, não aceitando, e se partir dessa pessoa a iniciativa de oferecer, desprezando-a, como uma pessoa que não está qualificada para o exercício de um cargo tão importante. A importância da participação dos crentes na política, a gente viu em Daniel. Então, que tipo de país você quer? Que tipo de governo você quer? Como é que você quer um governo pautado nas Sagradas Escrituras, na justiça, trazendo bem para a coletividade, se você ignora totalmente essas questões? Se você não favorece aqueles que estão comprometidos? Então, se você não ocupar espaço, alguém vai ocupar. Essa é a questão. Quem temos no judiciário? Quem temos nos congressos? Quem temos no poder executivo, nos ministérios? Quem temos nas grandes instituições universitárias? Quem temos, tá certo, dentro do meio empresarial, dentro do meio acadêmico, artístico? Então, se você, como grupo, como coletividade, não está presente lá, alguém vai estar. E quem está fazendo o quê? Está te fornecendo o quê? Está governando, está direcionando o país para que direção? Então, essa é a noção. Qual é o seu objetivo? Você quer um país que seja justo, um governo que seja justo, que seja honesto, correto, que governe para todos, beneficie a todos de forma coletiva? Então, aqueles que são seus pares, tá certo? Que estão pautados nessa ética, você precisa favorecer para que eles cheguem lá e eles exerçam isso, e você vigie. E você exerça vigilância sobre eles, tá certo? Exerça esse controle. Se eles
se comprometem com essas pautas, chegam lá e as abandonam, você precisa tirá-los de lá, porque você está comprometido. Se você tem essa noção, então você de fato conseguirá direcionar, né, conseguirá incentivar para que o país tome a direção certa, caminhe de fato dentro dessa diretriz, dentro dessa ética, porque você está ocupando esses espaços.